Agora, para a gente finalizar a atividade 12, nós iremos fazer aqui o exercício 3. Esse exercício aqui eu peguei lá do livro de vocês. E na atividade 12 tá bem parecido, então eu só mudei aqui os resultados, ou os números aqui da minha equação, tá? Então aqui nesse exercício nós iremos trabalhar ainda com equação. Lá no exercício 2 nós trabalhamos com equação. Aqui nós iremos trabalhar com a equação de primeiro grau. Então, essa equação, esse tipo de equação, vocês vão ver aí ao longo dos anos agora e adiante. Então, as equações vão estar presentes para vocês aí em todos os anos aí daqui para frente agora, tá? Então, por isso que é importante vocês saberem como que resolve esse tipo de equação. Então, vamos lá. Um número X de países disputou a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizados em 1896 na cidade de Atenas. Então ele está dizendo lá, ó, se x ele representa a raiz da equação, que eu tenho aqui, 2x mais 12 igual a 110 menos 5x. Quantos países disputou a primeira edição? Então, vocês podem observar que essa minha equação aqui, ela já é um pouquinho mais comprida, né? Do que a que nós acabamos de fazer. Então, vamos lá. Eu preciso resolver aqui, né? Eu quero saber quantos países disputou a minha primeira edição. Então, para mim poder encontrar esse meu resultado, eu tenho que achar o valor do meu x, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho a minha equação, que é 2x mais 12, ele é igual a 110 menos 5x. Nossa, e agora, professora? Tem x aqui, tem x aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa minha equação? Eu tenho então uma igualdade. E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou juntar o que eu tenho, o número que me acompanha, o x, e os números que não tem x, eu tenho que juntar eles, tá? Então eu vou separar então os números que acompanham o x e do outro lado vai ficar os números que não acompanham o x. Então nesse caso aqui eu tenho 2x. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu tenho a minha igualdade e aqui eu tenho menos 5x. Lembra lá, ó? O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou trazer esse 5x para o meu outro lado. Então, eu tenho que trazer esse x para o meu outro lado aqui. E aí, o que vai acontecer, ó? Aqui, nesse caso, ele tá o quê? Menos 5x. Então, quando eu trago ele para o meu outro lado da minha igualdade, eu troco de sinal. Então, aqui ele está negativo, ele passa positivo. Então, ele vai ficar 2x mais 5x. Tudo isso, então, é igual. Então, eu vou copiar o que eu tenho aqui depois da minha igualdade, que é o 110. E vou fazer o quê, ó? O 12, eu tenho que trazer ele para o meu outro lado da minha igualdade. Então, ele está desse lado, eu tenho que trazer ele para esse outro lado daqui. E aí, o que acontece? Quando eu faço isso, eu troco de sinal. Ele que está positivo. E aí, quando eu levo ele para o meu outro lado da minha igualdade, ele fica negativo. Então, ele vai ficar 110 menos 12. E agora, o que eu vou fazer? Ó? Então, eu vou juntar os valores que eu tenho com x e também vou juntar aqui esses outros valores. Fazendo, então, as continhas, eu tenho assim, ó, 2x mais 5x. Então, eu tenho um total de 7x, porque 2 mais 5 é 7. Então, aqui eu tenho 7x. Então, 7x é igual a 110 menos 12. Que vai dar 98. Então, eu encontrei aqui que 7x é igual a 98. Só que o que aconteceu aqui, ó?
eu tenho que isolar o meu x. O meu x ele tem que ficar aqui sozinho. E vocês podem observar que o 7, ele está aqui multiplicando o x, tá? Então, quando eu tenho um número aqui que está do lado do meu x, ele está multiplicando. 7x é a mesma coisa que 7 vezes x, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Eu preciso isolar esse x. Esse x eu vou copiar ele aqui embaixo, ó. Ele tem que ficar aqui sozinho para eu poder encontrar o valor dele. E agora, o que eu vou fazer, então? Ele vai ficar x, ele tem que ser igual a 98. E aí, o que eu vou fazer nesse caso? Eu não posso fazer o seguinte, que muitos alunos fazem. Então, eu pego o x e passo para esse outro lado e troco de sinal. Já nesse caso, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o meu x está multiplicando o x. Então, quando o meu número está multiplicando x, quando eu troco ele de posição, o que acontece? Ó, quando eu troco ele de lado, eu vou trocar ele de lado. Só que quando eu troco ele de lado, ele passa dividindo. Então, ele vai ficar, ó, ele está multiplicando x. Quando eu passo ele para o outro lado da minha igualdade, ele passa dividindo. Então, eu vou colocar o meu 7 aqui embaixo. Então, agora, isolando o meu x, eu tenho que x ele é igual a 98 dividido por 7 dá 14. Então, agora aqui encontrei o meu resultado final. Então, nesse caso, ele está perguntando quantos países disputaram a primeira edição. Então, 14 países disputou a primeira edição. Então, para a gente ver que realmente eu consegui encontrar o valor do x correto, é só eu substituir na minha equação aqui o valor que eu encontrei aqui para x. Quer ver? Ó, é só a gente substituir. Eu tenho então aqui a minha equação, que é 2x mais 12 igual a 110 menos 5x, né? Então, essa é a minha equação. Substituindo aqui o valor de x, então eu tenho que 2 vezes, né? O 2 está multiplicando x e o meu x vale 14. Então, 2 vezes 14 mais 12, tudo isso é igual a 110 menos 5 vezes x, que vale 14. Deixa eu arrumar aqui o 5. Pronto. Então, fazendo as minhas continhas, nós vamos descobrir realmente o valor de x, né? Se está correto. Então, vamos lá. 2 vezes 14, eu tenho 28. 28 mais 12 é igual a 110 menos 5 vezes 14. Então, eu tenho da 25,70. Agora, então, ó, fazendo as continhas, 28 mais 12, deixa eu até colocar aqui, ó. 28 mais 12 é igual a 40. Que é igual a, então, vou fazer aqui, ó, 110, deixa eu colocar de caneta, 110 menos 70 é igual a 40. Pronto. Então, eu tenho que 40 é igual a 40. Então, 2x mais 12 é igual a 110 menos 5x. Porque eu encontrei aqui o valor do x, que é 14, e aqui me deu certinho a minha igualdade. 40 é igual a 40, tá? Bom, então, é meio complexo mesmo, tá? Esse tipo de equação, mas praticando aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor aí nos próximos exercícios, tá bom? Então, qualquer dúvida que ficou, professora, eu não entendi, me avisa que aí a professora tenta explicar novamente para vocês com outros exercícios, tá bom? Então, tchau, até a próxima atividade.